Bom dia, Paulo Moura, cientista político, 22 de janeiro de 2022. Você é daqueles que acha que a eleição presidencial do ano que vem já está ganha para o presidente Bolsonaro? Que não precisamos fazer nada? Jura? Você sabe como é que funciona a mente do eleitor? Estou falando aqui não de você que é politizado, que acompanha esse canal. A maioria dos eleitores, a maioria da população brasileira que tem baixo grau de instrução, pouco ou nenhum interesse em política, decide com base em informações de baixa qualidade, mas paradoxalmente são essas pessoas que definem o resultado de uma eleição. E é por isso que a comunicação política, os conteúdos políticos bem feitos, bem embalados, são fundamentais para convencer o povo brasileiro a votar de novo no presidente Bolsonaro e evitar o desastre que seria a volta do PT. Estou falando da psicologia do eleitor, do como funciona a mente do eleitor e de como se deve fazer para penetrar na mente do eleitor com informações políticas persuasivas a favor do nosso candidato. Esse vídeo foi publicado aqui no canal em 2021, em março de 2021, e antes de repeti-lo eu quero agradecer a você que doa pelo Pix e pela conta bancária do canal. A sua doação ajuda a ampliar a estrutura do canal, a melhorar o alcance dos meus vídeos. Lembrando que este é um canal que faz análise política com viés conservador, à luz da ciência política e da teoria da comunicação, em vídeos curtos. A sua doação é muito importante para garantir a independência das informações e análises que eu transfiro para você aqui diariamente. Fique aí com o vídeo. Vamos então ao assunto de hoje. Eu resolvi fazer esse vídeo, gente, por causa das reações de muita gente à análise que eu faço do risco que temos de que Lula vença a eleição de 2022. Muita gente não acredita nessa hipótese, muita gente acha que não falar do inimigo vai fazer com que ele desapareça do cenário e que o risco e o perigo não existem. Muita gente acha que o povo brasileiro vai se lembrar do estrago que o PT fez no Brasil com a roubalheira e a quebradeira da economia e que não há hipótese do Lula se eleger. Eu espero realmente que não se eleja, vou fazer o possível que tiver ao meu alcance para que isso não aconteça, mas como analista eu sou obrigado a analisar o risco e eu acho que o risco é real, porque o eleitor não tem essa memória de elefante que as pessoas pensam que tem e raciocina de uma forma muito específica. E isso foi estudado e o cientista político norte-americano Samuel Popkin desenvolveu uma teoria chamada de teoria da baixa racionalidade da informação para explicar a psicologia do voto, a psicologia do eleitor, a forma como o eleitor escolhe. A maioria das pessoas escolhe dessa forma e ele diz que existe um paradoxo na democracia porque são justamente as pessoas que raciocinam com informação de baixa qualidade, a maioria da população, aquelas que escolhem, aquelas que definem os resultados de uma eleição. Esse é então o paradoxo da democracia. O voto não tem uma qualidade de informação por detrás dele. E por que isso? O cidadão comum, a maioria da população, não se envolve com política, gente. Esse gráfico foi elaborado pelo cientista político Robert Dahl e ele faz uma tipologia do eleitor. Divide o eleitorado em 4 segmentos. As pessoas que têm poder ou que almejam o poder, que são os profissionais da política. As pessoas que se interessam por política, mas não querem o poder, gravitam em torno do sistema político, mas não almejam ocupar cargos públicos, é o segundo segmento. O terceiro segmento é o segmento de cidadãos politizados, de gente que se informa, acompanha a política, mas não se envolve com a política tão intensamente quanto os outros 2 segmentos. E o quarto segmento, que é o da maioria da população, é de cidadãos despolitizados. Aquelas pessoas que talvez nem sequer votem, se abstenham, ou no caso do Brasil, como voto obrigatório, vão à urna escolher de qualquer jeito. Essas pessoas, portanto, são pessoas que, na sua maior parte do tempo, têm a mente preocupada
com seus problemas pessoais, familiares, questão de emprego, questão de saúde, filhos, enfim, as preocupações que habitam a mente da maioria das pessoas. A mente dessas pessoas, normalmente, especialmente numa sociedade como a nossa, hipermediatizada, é bombardeada sistematicamente por informações de todo tipo. Propaganda, publicidade, jornalismo, programação de televisão, tudo aquilo que a pessoa recebe hoje em dia pelo celular, a publicidade que ela vê nas ruas, nas telinhas, nos outdoors, o jornal pendurado na banca de jornais e revistas, enfim, este tipo de informação é bombardeada sistematicamente na nossa cabeça sem que a gente perceba. Então, imaginem o que é a cabeça da pessoa. Ela está preocupada com os seus problemas pessoais e é bombardeada pela publicidade e pelo jornalismo dessa forma diariamente. Como é que essa pessoa lida com a mídia, com a publicidade? Ela está mais preocupada com notícias sobre entretenimento, esportes, crime e assim por diante. Vejam o tamanho dos jornais, vejam o tempo que esses temas ocupam os jornais de rádio e televisão ou as revistas e veículos impressos, ou a programação das rádios, por exemplo. A política ocupa uma pequena parte na grade de programação das rádios e emissoras de TV e um pequeno espaço nos jornais e nas revistas. Pode ser um público mais qualificado, mais interessado, que busca, mas a maior parte das pessoas está preocupada com assuntos de menor relevância. Economia e política são assuntos que preocupam uma minoria. A maior parte das pessoas está pensando no seu time de futebol, se interessa por notícias bombásticas sobre crimes, ou para falar do Big Brother, das novelas de televisão, enfim, de entretenimento. Isso é o que ocupa a maior parte do tempo, a maior parte do cérebro das pessoas. Quando começa uma campanha eleitoral, então, a todos esses fatores vai se agregar a chegada da informação política. Pessoas como eu, como você aí que se interessa por política, afinal, se você está vendo meu canal é porque é um assunto do seu interesse, são a minoria, pessoas que vão buscar informação qualificada sobre política. As outras pessoas receberão a informação política da mesma forma que elas recebem as outras informações, ou seja, de maneira fragmentada, racionalidade de baixa informação, é o que diz Samuel Popkin, ou seja, a maneira como a pessoa recebe informação e como ela processa a informação política é fragmentada, difusa. A política entra e sai de um ouvido pelo outro, enfim. A informação realmente que vai definir a decisão de voto é processada dessa forma. Então, a pessoa não escolhe com base numa pesquisa aprofundada sobre os candidatos e informações mais qualificadas sobre os candidatos. Na última hora, ela começa a, principalmente quando é voto para vereador, para deputado, mas para presidente, governador e prefeito, senador também, ela começa a perguntar para os familiares, para os amigos, para os vizinhos em quem vai votar, ou pergunta para pessoas que elas conhecem na rede social e termina votando por influência desse tipo de informação, ou mesmo junta um folheto na rua na hora de ir lá para a urna para votar. Então, a memória do passado é difusa. As pessoas muitas vezes podem não lembrar da roubalheira do PT, por incrível que pareça, e do estrago que o PT fez na economia. Eu já falei aqui em outros vídeos que, embora o estrago na economia brasileira tenha começado no governo Lula, quando ele botou o manteiga do ministério, o descontrole das contas públicas, o gasto público irresponsável, que foi estourar e quebrar a economia brasileira no governo da Dilma, não faz parte do imaginário da maioria das pessoas. As pessoas têm na memória um período de gastança, de fartura, que aconteceu quando Lula era presidente. Agora, Lula ganhou um argumento adicional, que é o fato de que os seus processos foram anulados. Lula não foi inocentado. Os processos dele vão para a mão de outro juiz. Ele continua réu,
nesses processos que o Fachin anulou e em outros que ainda correm na justiça e pelos quais ele ainda pode ser condenado. Mas ele já saiu dizendo aí que é inocente e as pessoas não conhecem os meandros da justiça, dos processos judiciais, e ao lerem no jornal ou ouvirem na televisão que os processos de Lula foram anulados, podem interpretar que Lula foi inocentado e podem ter certeza, é assim que ele vai tratar a questão na sua propaganda. Outra questão importante é o momento difícil pelo qual nós estamos passando. A pandemia está muito mais grave do que estava no passado. Essas novas cepas do vírus são mais agressivas. Eu não sei se vocês percebem, mas eu estou vendo no meu Facebook, inclusive no meu círculo de relação familiar, perdi gente, né? E no meu Facebook eu vejo, aumentou muito a quantidade de pessoas relatando casos de Covid e mortes. São indicadores de que o medo das pessoas de morrer continua presente. E mais agora, além do medo de morrer, há o problema dos hospitais superlotados e o medo da pessoa ter que ser hospitalizada e não ter UTI, ou se for hospitalizada, faltar oxigênio, faltar medicamentos. Esse é o terrorismo que a mídia está fazendo e essa informação se conecta com o medo das pessoas. Então, há um processo de retroalimentação. A doença é grave mesmo, a gente tem que se cuidar, mas a mídia amplifica, faz terrorismo, porque o objetivo da mídia, que funciona como um partido de oposição, é mesmo meter medo nas pessoas, quebrar a economia brasileira e jogar o povo contra o presidente, se possível para produzir um impeachment, se não para derrotar o presidente na próxima eleição. Nós sabemos e já vimos que isto funcionou em outro país. Não vou citar o nome, não vou fazer referência para o meu vídeo não ser censurado, porque isso é tratado como um evento sensível e as mídias sociais costumam reprimir, censurar esse tipo de conteúdo, mas vocês sabem do que eu estou falando. Estão tentando repetir esse roteiro no Brasil, e quando você tem um eleitor que raciocina com informação de baixa qualidade, que não tem discernimento para ir procurar uma informação mais qualificada para tomar suas decisões políticas e fazer suas escolhas, o risco de Lula se eleger é real, sim. Eu prefiro, já disse isso aqui em outros vídeos, me preparar para o pior, me organizar para lidar com a pior situação, com o pior cenário. Se ele não vier, tanto melhor, mas se ele vier, nós temos que estar preparados, ter bons nomes para concorrer nas eleições de 2022, fazer campanha para os nossos candidatos conservadores e enfrentar a desinformação que a mídia joga na cabeça das pessoas e influencia, sim, as pesquisas. A guerra nas mídias digitais precisa ser encarada dessa forma se nós quisermos vencer o PT na próxima eleição. O risco é real e é bom a gente se preparar. O comentário de hoje era esse. Se você gostou, curte, comenta, compartilha, bota o dedãozinho lá, aperta o sininho para o YouTube avisar quando tem vídeo novo no canal. Inscreva-se aqui no meu canal do YouTube e lembre-se de fazer a doação para o Pix. Acha que aprendeu alguma coisa nova? Não conhecia nada sobre a racionalidade de baixa informação e como os eleitores escolhem candidatos? Então faz um Pix aí, gente. Ajuda o canal a crescer. Compartilha este vídeo. O comentário de hoje era esse e até o próximo.